Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, no finalzinho dela, nós encontramos esta afirmação. Nós estamos aqui, continuamos com a leitura da carta aos Hebreus, estamos agora no capítulo 12, e no versículo 24 diz, um pouquinho antes, da Assembleia que todo cristão, quando participa da Sagrada Liturgia, está participando da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança e da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel. Então aqui nós ouvimos mais uma vez, porque se vocês lerem toda a carta aos Hebreus, vocês vão ouvir essa expressão várias vezes, referindo-se ao sangue de Jesus, ao precioso sangue de Jesus, que é mais digno do que o sangue dos animais sacrificados no templo e do que o sangue do justo Abel, que clamou por justiça. Por quê? Vocês vão encontrar várias vezes essa ênfase, porque a carta aos Hebreus foi escrita para cristãos, para judeus convertidos ao cristianismo. Então existia entre aqueles judeus convertidos a tentação de voltar ao culto de antigamente, porque tinha toda a sua exuberância terrena, um templo belíssimo e toda a beleza externa e a gravidade de um sacrifício. Então o autor da carta aos Hebreus quer mostrar que o nosso templo é infinitamente mais digno, que o nosso sacerdote é infinitamente mais santo, porque é o próprio Cristo, e que o sangue naquele templo derramado é infinitamente superior, porque não é o sangue de bodes, de carneiros, e nem um sangue como o de Abel, mas é o sangue do próprio Deus. Como nós estamos na primeira quinta-feira do mês de fevereiro, e como em toda quinta-feira nós podemos recordar a instituição da Eucaristia, é um dia propício para que nós façamos uma pequena reflexão a respeito do sangue de Cristo. Todas as vezes que nós comungamos o sangue de Cristo, mesmo que você comungue apenas a aparência do pão, a espécie do pão, mas quando você comunga, seja somente a espécie do pão ou também a espécie do pão e do vinho, você comunga o Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Então todas as vezes que você entra na fila da comunhão e o sacerdote diz corpo de Cristo, ali você está recebendo o Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. E o que é que você está recebendo? Vamos aqui nos ater à realidade do sangue de Cristo, que também se aplica ao seu santíssimo corpo. O que é que você recebe quando você recebe o sangue de Cristo? Você recebe o amor de Deus que nos redimiu e nos salvou. Você está entrando em comunhão com este mesmo amor, porque nós não estamos aqui nos referindo simplesmente à materialidade do sangue de Cristo. Nós não estamos nos referindo simplesmente ao líquido que corria nas suas veias e que foi derramado. Nós estamos expressando toda a realidade que ele significa. Ele nos amou e nos amou até o derramamento do seu sangue. E o seu amor cruento, sangrento, nos salvou dos nossos pecados. Vocês vão encontrar várias afirmações. Eu selecionei aqui algumas. Em Hebreus,
no capítulo, vamos começar aqui por Apocalipse. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 5, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, vocês vão encontrar aquele, está se referindo a Jesus, aquele que nos amou e nos livrou dos nossos pecados com o seu sangue. Jesus é aquele que nos amou e nos salvou, nos redimiu, nos resgatou, nos comprou com o seu sangue. É por isso que o seu sangue é chamado de precioso. Eu até falei que hoje estávamos celebrando a memória do preciosíssimo sangue de Jesus. Preciosíssimo, precioso vem de preço. Foi o preço que Jesus usou para nos resgatar dos nossos pecados. São Pedro diz isso de uma maneira mais evidente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Desculpe, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz aqui: sabei que vos resgataram da vossa conduta recebida em herança, não com a prata nem com o ouro, que são corruptíveis. Sabeis que vós fostes comprados, resgatados, não com a prata e com o ouro, coisa que se perde, que se acaba, mas, versículo 19, com o precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem mancha e nem defeito. Foi o preço da nossa salvação. De modo, meus santos, que quando nós contemplamos esta realidade, quando nós adoramos o sangue de Cristo, quando nós recebemos o corpo de Cristo na Eucaristia, nós somos chamados a entrar em comunhão com este amor profundo de nosso Senhor, que não nos negou nada, nem o seu próprio sangue. Ora, quem nos deu o mais, não nos negaria nada de menos. Então, se Ele se deu a si mesmo, e se deu a si mesmo de uma maneira dolorosa, derramando até o seu próprio sangue, o que é que Ele não nos daria, se nós o pedíssemos e que concorresse para a nossa salvação? Então, receber Jesus na Eucaristia e se unir a Ele, receber Jesus na Eucaristia, receber o seu preciosíssimo sangue e pedir que aquele sangue seja eficaz, libertando-nos dos nossos pecados atuais, receber o sangue de Cristo e pedir a Ele as virtudes de que precisamos, os dons de que necessitamos para amá-lo mais, para que o sangue dele derramado não seja em vão na nossa vida. Se Ele derramou o seu sangue porque nos amou e para nos salvar, é porque Ele quer que nós estejamos com Ele para sempre. Ora, que ao recebermos este sangue e voltando para os nossos bancos, para os nossos lugares, que nós rezemos: meu Deus, eu quero te amar de volta, eu quero te amar muito, eu quero também, Senhor, derramar o meu sangue por amor a Ti. Vocês lembram? Eu até comentei que a leitura de ontem terminava, a leitura da carta aos Hebreus, dizendo: vós não resististes aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 4, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Então, da mesma maneira que Jesus nos deu o seu sangue, nós também somos chamados a dar o nosso sangue por Ele. Mas para que nós sejamos capazes de dar o nosso sangue por Ele, Ele nos dá o seu sangue, o seu amor, a sua força, a sua graça. Então é receber Jesus e dizer: Jesus, eu quero também te dar o meu sangue. Eu quero também, Senhor, te amar com generosidade. Eu quero também, Senhor. E se você diz: Padre, mas eu não percebo esse querer, então diga: eu quero, Jesus, eu quero querer te amar com toda a generosidade do meu coração. Ajuda-me, Senhor. Então, entrar em comunhão com o nosso Senhor na Eucaristia
e não apenas recebê-lo de uma maneira superficial, de uma maneira qualquer, e voltar para os nossos bancos, esperando que a missa termine. Então, unir-se ao sangue de Cristo, para que o seu sangue não tenha sido derramado em vão na minha vida. Continua então as várias passagens sobre o sangue de Cristo e a excelência do sangue de Cristo. Agora na carta aos Hebreus, no capítulo 9, do versículo 11 ao 15. Vou ler apenas o versículo 11 e o 14. Ao contrário, Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens futuros, usando uma tenda melhor e mais perfeita. Aqui uma comparação que, enquanto os judeus tinham a tenda da reunião, onde se encontravam com Deus, e depois, posteriormente, eles terão o templo, a tenda que Jesus nos oferece é infinitamente melhor. Ao contrário, Cristo, vindo como sumo sacerdote, o templo tinha o sumo sacerdote, mas não se compara ao sumo sacerdote que é Cristo. Meus irmãos, para os judeus convertidos ao cristianismo, a tentação de abandono de Cristo e retorno para a vida passada era o culto antigo, mas eu dizia isso ontem aqui. Para você, talvez, a tentação de abandonar Cristo e voltar à vida antiga, ao culto antigo, seja uma outra realidade. Sejam as realidades do passado, as realidades de antigamente, que solicitam você, que pedem a sua atenção e a sua dedicação, que pedem a você que volte àquelas realidades de antigamente se entregar. E da mesma maneira que a carta aos Hebreus quer mostrar a excelência de Cristo, e que os judeus convertidos não deveriam trocar Cristo pelo culto antigo, a palavra de Deus hoje quer nos ensinar que nós não devemos trocar Cristo por nada. Nada é mais precioso e excelente do que Jesus. Nada merece maior dedicação, entrega e sacrifício do que Jesus. Nada se compara ao seu santíssimo corpo e preciosíssimo sangue. Então, por causa de Jesus na Eucaristia, nós devemos estar dispostos a renunciar e sacrificar qualquer coisa para não perdê-lo, para não perder a oportunidade de entrar em comunhão com Jesus por meio do seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Então continua aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 11. Ao contrário, Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens futuros, usando uma tenda melhor e mais perfeita, não feita por mão humana, isto é, não deste mundo criado, levando não sangue de bodes e carneiros, mas o próprio sangue. A imagem aqui é clara. Um judeu, ao ouvir isso, ele já percebia a comparação, porque o sacerdote entrava levando o sangue de bodes e carneiros, era o fruto do seu sacrifício. O autor aqui diz aqui, Jesus é o sumo sacerdote e ele entra na tenda que não é feita por mãos humanas, e ele entra levando o sangue, mas não de bodes e carneiros, mas o seu próprio sangue. Aquele sacrifício do Antigo Testamento que significava uma purificação espiritual, encontra agora em Cristo essa purificação perfeita. Não com sangue de carneiros e bodes, mas com seu próprio sangue, entrou uma vez para sempre no santuário, para obter o nosso resgate definitivo. Aí um pouquinho abaixo, lá no versículo 14, quanto mais se, ele faz aqui a comparação, se lá no culto antigo, o sangue dos bodes e dos carneiros significavam uma purificação, o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, nos purifica de uma maneira perfeita. Meus irmãos, é este preciosíssimo sangue que nós iremos receber
na Eucaristia. Termino esta reflexão com a frase de Santa Catarina de Sena, que dizia a si mesma e dizia às pessoas, e hoje diz a nós que iremos receber Jesus na Eucaristia. A você que talvez por algum motivo hoje não possa receber, mas possa adorá-lo. Quando o sacerdote ergue o cálice, quando diz, eis o mistério da fé, quando você contempla o Santíssimo Sangue de Cristo no altar, de você adorá-lo, mas de uma maneira particular para aqueles que vão recebê-lo. Santa Catarina diz, banhai-vos no sangue de Cristo, banhai-vos no sangue, mergulhai no sangue, revesti-vos do sangue de Cristo. Por quê? Ela está falando aqui da materialidade do sangue de Cristo? Não, ela não está falando daquele fluido, daquele líquido. Ela está falando daquilo que ele representa, do amor, do poder salvífico, das graças que ele contém. Banhai-vos no sangue, mergulhai no sangue, revesti-vos do sangue, porque a alma que se inebria e se submerge no sangue de Cristo, veste-se de verdadeira e reais virtudes. A alma, repito, que se submerge e se reveste de Cristo, veste-se verdadeiramente das virtudes reais, das virtudes de Cristo. Receber Jesus Cristo na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, é revestir-se de Cristo, é ser um outro Cristo. Que nós, meus santos, ao recebê-lo, o adoremos de verdade e lhe supliquemos que todas essas graças oferecidas a nós em cada Eucaristia que recebemos sejam eficazes na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.